Olá, sou a professora Luzia e o tema da nossa aula será as camadas da Terra. Vamos lá? Esta aula você vai encontrar parte desse conteúdo e também desta aula no livro adotado pela maioria das escolas, que é o livro Araribá Mais. Grande parte dos alunos já tem. Caso você ainda não tenha, quando nós voltarmos, ele estará disponível na escola. E esse conteúdo também foi parte dos exercícios do caderno 2 da REME. Inclusive, o primeiro exercício já tratava sobre isso e explicando ainda sobre como é o planeta Terra. Então, a gente vai começar falando justamente sobre isso. Como é o planeta Terra? Quando a gente vê notícias na TV, imagens do planeta Terra, nós vemos uma esfera e a gente tem que pensar o seguinte: ela não é totalmente lisa, nem por fora e nem por dentro. Na verdade, ela é formada por camadas. Dessa forma, eu trouxe esse modelo aqui para ficar mais fácil de você entender. E eu vou explicar para vocês de fora para dentro, ou seja, da crosta terrestre até a menor parte, que é o núcleo. Então, vou começar falando pela crosta terrestre. Pessoal, quando a gente fala em crosta terrestre, você tem que pensar assim: é o chão que a gente pisa? É. Mas é só isso? Não. Ela vai desde o alto de uma montanha até o fundo dos oceanos. Comparado com as outras partes, ela é a menor. Ela tem uma profundidade de até 40 quilômetros. Mas, comparado com a gente, é muita coisa. Mas é na crosta terrestre que acontece todas as atividades humanas. Então, quando eu digo atividades humanas, é onde o ser humano vai buscar o seu alimento, é onde tem a moradia, mas você tem que pensar que é na crosta terrestre também que acontece todos os fenômenos geográficos. E quando eu estou falando de fenômenos geográficos, é tanto dessa movimentação da crosta terrestre, que eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso, e também dos fenômenos climáticos que também são influenciados por essa crosta terrestre. Como eu comentei no outro slide, a crosta terrestre ela vai do alto da montanha até o fundo do oceano. E justamente por isso ela é subdividida em duas partes, que é a crosta oceânica, como o próprio nome já diz, é o quê? Os oceanos, e a crosta continental, que são, na verdade, os continentes. Vou dar uma situada aqui em vocês. Nós estamos em Campo Grande, que é capital de Mato Grosso do Sul, que pertence ao Brasil, que pertence ao continente sul-americano. Então, o continente sul-americano pertence a uma placa que é chamada de placa tectônica, que está na crosta terrestre. Então, toda a placa tectônica, na verdade, ela pertence à crosta terrestre. E ela não é lisa, ela é quebrada, ela é fragmentada. Então, nesse desenho, você consegue ver muito bem isso. Toda a estrutura de fora do planeta Terra, que é a crosta terrestre, dividido pelas placas tectônicas. A crosta terrestre é formada por placas tectônicas e essas placas elas são separadas. Essas placas, na verdade, estão sobre o manto, que o manto, na verdade, é a segunda camada do planeta Terra. E ainda é nessa crosta terrestre, justamente porque elas estão separadas e justamente porque elas flutuam, é que vão acontecer os fenômenos geográficos. Quais fenômenos? Vulcanismo, os terremotos e, dependendo de onde for esse terremoto, é o que a gente conhece também como tsunami. Se acontecer no oceano, tsunami. Esses dois esquemas que vocês estão vendo aí na tela é justamente essa demonstração da movimentação dessa placa tectônica por ação da segunda camada do planeta Terra, que é o manto. Manto. Falei sobre a crosta terrestre, até 40 quilômetros de profundidade, e agora eu vou falar sobre uma camada que é o meio, a metade, que é o manto. O manto ele é dividido em dois.
o manto superior e o manto inferior. O manto superior ele está mais próximo da crosta terrestre e o manto inferior mais próximo ao núcleo. E existem algumas diferenças entre eles. A primeira diferença é a temperatura. Como ele está mais próximo da crosta terrestre, a temperatura é menor, mas não significa que é tão menor assim, tá, gente? E a que está mais próximo do núcleo é maior, chegando até 2.000 graus Celsius. E justamente por causa dessa diferença de temperatura, também tem diferença na composição das rochas. Essa que está mais próxima da crosta terrestre, o material ele é mais pastoso. É só você lembrar de como é a lava que sai de um vulcão. É um material mais pastoso. E aqui a rocha é mais líquida, porque está em contato com esse núcleo. Lá na crosta terrestre eu comentei que as placas movimentam e devido a essa movimentação das placas é que acontece o fenômeno de vulcanismo e de terremoto. E aqui está novamente a explicação sobre isso. Abaixo da crosta terrestre tem o manto. E a partir desse manto, por causa dessas fissuras, por causa dessa onde tenha o encontro dessas placas, é que é por onde vai sair esse manto. Mas daí chama manto? Não, chama magma. Então você tem que entender o seguinte: o manto, segunda camada do planeta Terra. Ele sai para a crosta terrestre onde tem o encontro dessas placas. Essas duas figuras estão demonstrando justamente isso. Por que que acontece esse fenômeno de vulcanismo e de movimentação dessas placas que são os terremotos? O manto, pessoal, ele não é totalmente liso. Lembra que eu comentei até isso na crosta terrestre. Justamente porque ele é dividido em manto superior e manto inferior, ele também ele tem fronteiras, porque ele não é nenhum nem outro. E isso é chamado de descontinuidade. A descontinuidade entre a crosta terrestre e o manto é chamado simplesmente de morro. Por quê? Porque o nome é comprido, tá, gente? Para ficar mais fácil, morro. E a descontinuidade entre o manto e o núcleo é chamado de Gutenberg. Ah, professor, eu preciso saber isso? É importante que vocês conheçam, para ficar mais fácil justamente porque tem variações de temperatura. Então, essa descontinuidade é justamente para você entender que não é onde acaba um, começa o outro. Existe uma fronteira. É só para vocês entenderem sobre isso. Chegamos ao núcleo da Terra, mas antes, relembrando, falei da crosta terrestre até 40 quilômetros de profundidade. Falei sobre o manto, que é dividido em dois, o manto superior e o manto inferior. E agora eu vou falar sobre o núcleo, que ele também é dividido em dois, que é o núcleo externo e o núcleo interno. E existem diferenças deles também. Essa parte externa mais externa, ela tem em média uma temperatura de 3.000 graus Celsius e aqui 6.000. E é justamente nesse centro da Terra é que é responsável pelo magnetismo da Terra. E outro detalhe, gente, como é que a gente sabe disso? Porque a profundidade aqui pode chegar a mais de 6.000 quilômetros. Deu para chegar até aqui? Não. Mas, com base nos estudos da lava de vulcões, é que tem uma ideia de como é este núcleo. Mas o ser humano, por estudos, é que conseguiu chegar a essa ideia, mas não que conseguiu chegar até o núcleo da Terra. Então você tem que entender o seguinte: o núcleo ele é dividido em dois, a parte interna é que é sólida e essa parte aqui é líquida. E justamente por causa dessa parte líquida aqui é que acaba também aquecendo a camada intermediária que é o manto. Então você tem que pensar o seguinte, pessoal: o planeta Terra ele é um conjunto da camada de ar que envolve o planeta Terra, e isso é chamado de atmosfera. Ele é o conjunto de toda a água do planeta Terra. E quando eu estou falando de água, não é só os oceanos. Você tem que lembrar dos rios, lagos, lagoas e até da água subterrânea. E ele também é formado pela parte de rochas,
pelos solos. E tudo isso é chamado de litosfera. Então, e além disso, os seres vivos que formam a biosfera. Então, todo o planeta Terra, ele é um conjunto de ar, atmosfera, de água, hidrosfera, de rochas, litosfera, e seres vivos, biosfera. E falando um pouquinho, só tomando um gancho rapidinho, falando sobre as camadas da atmosfera. A atmosfera é todo esse ar que está à nossa volta. A gente vê? Não, mas é importantíssimo para a sobrevivência de grande parte dos seres vivos. Ela está aí, ela tem que estar, e é isso que garante a sobrevivência dos seres vivos no planeta Terra. Essa camada de ar, ela possui características bem diferentes umas das outras. E já estou colocando aqui essa figura para ficar mais fácil de você entender. Começando do solo, onde nós estamos, até a fronteira com o universo. A primeira camada é chamada de troposfera. Gente, pensou em fenômeno meteorológico, chuva, vento, neve, tudo acontece na troposfera. E é onde tem a maior quantidade de oxigênio também. E é justamente isso que garante a sobrevivência dos seres vivos. Segunda camada, estratosfera. Pensou em estratosfera, pensa na camada de ozônio. É onde está a camada de ozônio. Inclusive, ela tem um buraco. Gente, quando eu falo buraco, não pensa um buraco como você pensa num buraco de asfalto, tá? Pensa onde tem menos gás. É assim que você tem que pensar. Onde tem menos quantidade desse gás. A segunda camada, mesosfera. Meso vem de meio, porque é a camada do meio. É onde acontece nos polos o que são chamados de aurora boreal e aurora austral. A termosfera tem esse nome porque tem íons, que na verdade são elétrons. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas na verdade é onde acontece a reflexão dessas ondas dos satélites. Então, pensou em termosfera, pensou em satélite. E exo quer dizer fora, exosfera é o limite entre o planeta Terra e o universo, o restante do universo. É isso, pessoal. Então, falei sobre as camadas da Terra, lembrei sobre a biosfera, sobre as partes que formam esse planeta Terra, sobre atmosfera, biosfera, hidrosfera, litosfera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, assistam esta e outras aulas no nosso canal do YouTube, na TV Remy Campo Grande. Até a próxima aula!